Super Esporte está ao vivo nessa sexta-feira caótica aqui em São Paulo, dia 6 de junho de 2014, greve dos metroviários, manifestação, chuva, amistoso da seleção, meu Deus do céu, a sexta-feira promete, hein? Por isso, para acalmar aí os ânimos, a gente vai direto para Paris, porque hoje de manhã, pela semifinal da chave masculina em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic venceu o letão Ernest Gulbis e garantiu vaga na finalíssima do Grande Slam. Djoko aguarda agora o vencedor da partida entre Andy Murray e Rafael Nadal, que jogam neste momento. E entre as meninas, Simona Halep e Maria Sharapova avançaram ontem para a finalíssima do torneio. Vamos ver. Depois de começar perdendo o jogo para a canadense Eugenie Bourchat, a russa Maria Sharapova provou mais uma vez que está muito focada em garantir o segundo título da carreira em Roland Garros. Com muita competência, a Sharapova virou o duelo com parciais de 6-4 e 6-2 no segundo e terceiro sets e se garantiu na grande final feminina. A rival da russa na decisão será a romena Simona Halep, que teve menos trabalho na partida contra a alemã Andrea Petkovic. 2-0 em 1h30 de partida, com parciais de 6-2 e 7-5. Hoje tem o último amistoso, né? Antes da estreia na Copa do Mundo, é contra a Sérvia, por isso eu já chamo Fernando Gavini lindo para me fazer companhia aqui no programa hoje. Tudo bem, Anitta? Tudo. Obrigado, hein? Vamos lá juntos para a Granja Comari, que é, né, a base oficial da nossa seleção brasileira. Vamos falar com Alexandre Silvestre. Boa tarde, Silvestre. Boa tarde, Anitta, Gavini, o mais novo casalzinho da TV esportiva brasileira. Olha só que lugar maravilhoso para vocês desfrutarem, por exemplo, se for o caso, de uma bela lua de mel. A pitoresca Teresópolis, ao fundo o Lago Comari na entrada da concentração da seleção brasileira, que ontem treinou por aqui sem o Oscar, que foi para Campinas para ver o nascimento da Júlia, que chegou ao mundo à tarde. Olha só que mordomia que eu estou tendo depois de 12, 13 dias incessantes de trabalho. O Oscar já se juntou ao grupo em São Paulo, no hotel, participou ontem da preleção do técnico Felipão, que convidou 2 treinadores importantes. O técnico Candinho e também o super vitorioso Rubens Minelli. O Oscar deve jogar, só depende dele. E se eu fosse o Oscar, eu não daria espaço para o William, está querendo pegar uma boquinha nessa equipe titular da seleção brasileira. Brasil que joga daqui a pouco às 4 da tarde na selva de pedra, numa atmosfera bem diferente dessa que vocês podem observar aqui ao lado e ao fundo. E a torcida paulista costuma ser muito exigente com a seleção brasileira. Será que dessa vez vai ser diferente? Rimou. Veja na reportagem. Com Oscar, ex-São Paulo Futebol Clube, ou com William, ex-Esporte Clube Corinthians Paulista, ou com Neymar, ex-Santos Futebol Clube, e com Luiz Felipe Scolari, ex-Sociedade Esportiva Palmeiras, pela primeira vez no comando do Brasil, em partidas na maior cidade do país, o Screte Canarinho espera por apoio. Na sexta, é contra a Sérvia no Morumbi. E no dia 12, diante da Croácia, na Arena em Itaquera, na abertura do Mundial. E aí, meu? Vai vaiar? Quando se escolhe uma cidade para fazer um jogo antes da Copa e dali 6 dias vai se jogar de novo naquela cidade, é porque nós temos confiança que aquela população, aquele torcedor vai nos ajudar, vai nos incentivar, vai nos ajudar principalmente a superar as nossas dificuldades. Quando o presidente Marim me perguntou se eu podia jogar em São Paulo, eu disse sim, mas posso jogar num outro estado? Não, porque eu gostaria de jogar em São Paulo. Então, não adianta me perguntar nada, presidente. Vamos jogar em São Paulo. Se a história diz que São Paulo é um pouco arredio à seleção, é hora de mudar a história.
Felipão conta certamente com os retornos do Paulinho, que já está melhor daquele tornozelo esquerdo baleado num coletivo aqui no final de semana passado, e também do Thiago Silva, que fez durante o início da semana uma preparação física específica para reequilibrar a musculatura das pernas. O Thiago Silva, que foi eleito o capitão da seleção brasileira, não numa ordem de cima para baixo, não teve ditadura escolar e não, muito pelo contrário, democracia no vestiário da seleção brasileira. Dos 23 convocados por Felipão, 15 elegeram Thiago Silva como capitão do Brasil na Copa do Mundo de 2014. E o nosso capitão repassa a responsabilidade para outros atletas importantes desse elenco. Olha, o Davi ele é muito parecido comigo, porém um pouco explosivo, né? Às vezes ele dá umas duras assim que normalmente a gente não está acostumado, mas acho que faz parte do perfil dele. O Fred já é um líder um pouco mais tranquilo, né? Ele tem uma fala diária normalmente com os árbitros. Qualquer tipo de pressão lá na frente, falta duvidosa, ele está chegando para fazer esse tipo de pressão. Acho que isso é importante também para o grupo. Eu acho que foi até por esses fatores de serem 4 capitães, um goleiro, 2 zagueiros, né? Um atacante. Eu acho que dependendo aonde você estiver no campo, tem um capitão para colocar esse tipo de pressão no árbitro. Eu acho que o Felipão foi muito bem nessas escolhas. E o Júlio César, pela experiência, pela bagagem que ele tem, e é um cara que tem um respeito enorme do grupo, e isso com certeza faz com que a gente tenha motivação, principalmente na história de vida que ele teve. E a gente está aqui para poder fazer um pouco dessa história junto com ele e tentar fazer com que ele ganhe essa Copa do Mundo, coisa que ele perdeu a última e ficou muito, muito desesperado. Eu estava presente quando nós chegamos no hotel, né, em Joanesburgo, vi o Júlio muito, muito triste, chorando bastante. E quando saiu a convocação, eu tive que mandar uma mensagem para ele dizendo que a gente estava junto nessa nova etapa nossa, que com certeza iremos fazer uma história diferente. Volta. Isso aí, gente, tivemos problema técnico. Nosso querido repórter acompanhou tudo de pertinho. Bom, gente, voltamos aqui, né, porque deu uma travadinha lá, vocês viram. Vamos ver como foi o desembarque da seleção brasileira aqui em São Paulo. Osmar Garrafa acompanhou, vamos ver. Já era noite quando a seleção brasileira chegou ao hotel em que se hospedou ontem à noite em São Paulo para aguardar o último amistoso, desta vez contra a Sérvia, antes da estreia na Copa do Mundo, na próxima quinta-feira, contra a Croácia na Arena Corinthians. A segurança colocada à disposição da delegação brasileira era grande e estava dividida entre homens da Polícia Militar, Federal e também do Exército. Mas o clima era tranquilo, exceção a elas. Não estava previsto nenhum atendimento à imprensa, mas Davi Luiz, simpático como sempre, atendeu o nosso chamado, certo? Errado. Davi, dá uma palavrinha pra gente aqui, dá uma palavrinha aqui, ó. Tá aí, ó. O Davi Luiz vindo aqui comentar a criançada aí. E essa garotada aí? E essa garotada? Com os jogadores já em seus quartos, o que restou na porta do hotel foram as fãs, clamando por seus ídolos. O que você quer ver, amor? O que você quer ver? O Neymar, moço. Não precisa chorar. Júlia, é a primeira vez que eu te vejo. Desce aqui, por favor. Maior que o desejo das fãs verem seus ídolos era o otimismo do torcedor com o placar da partida dessa tarde no Morumbi. 3-0 Brasil. 3-0? 3-0. 4-0 pro Brasil. 4-0? 4-0. Quem marca os gols? 2 Neymar e nós somos corintianos, Paulinho também vai deixar o dele lá, com certeza. 3-1 Brasil. Quem marca esse gol? Um do Hernanes, um do Neymar e um do Paulinho. A Anitta quase foi lá, tivemos que segurar a Anitta aqui. Eu também. Isso não é tiração de sarro, eu também. Fecha na vovó, fecha. Ai, Fred. Imparcialidade é pros fracos, meu amor. Fala, Gabi. Agora, o que o Silvestre falou na primeira reportagem realmente é uma coisa que tem que ser dita, porque normalmente o torcedor paulista é bem crítico com a seleção brasileira. Lembro bem de 2 jogos nas eliminatórias de 2000.
Inclusive, eu estava no estádio nesse primeiro jogo, o Brasil ganhou 3-1 da Argentina, o Vampeta jogou muita bola e a seleção gritou, a torcida gritou olé e tal. Luxemburgo era o técnico. Meses depois, a seleção brasileira voltou a jogar no Morumbi contra a Colômbia. Aí jogou mal para Bufa, um jogo horroroso. Aquele jogo que os torcedores jogaram bandeiras no campo e tal. Roque Júnior fez um golzinho no final, o Brasil venceu. Mas a torcida realmente costuma vaiar aqui. E essa seleção brasileira já sentiu isso na pele. Em 2012 teve um amistoso no Morumbi. Neymar foi vaiado, chamado de pipoqueiro. No final, o Brasil ganhou da África do Sul de 1-0. E apesar desse mau humor da torcida paulista, em 27 jogos no Morumbi, o Brasil só perdeu uma vez. Ganhou 17 vezes, empatou 9. E essa única derrota aconteceu em 1963. Vovó nem sonhava em nascer. Não, vovó já estava por aí. Ó, gente, ao que tudo indica, deve ser Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, voltando aí, né? Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, a gente está aí na expectativa do Oscar, Hulk, Neymar e Fred! E será que o Fred não vai ser vaiado? Não. Se não jogar bem, a torcida do São Paulo não vai gritar Luiz Fabiano? Ó. Não. Sei não, hein? Não. Estamos aí a 6 dias da Copa do Mundo. Oh, ansiedade. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e também o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, falaram sobre os atrasos nas obras dos estádios, mas principalmente sobre a onda de greves e manifestações que tem aí tomado conta do país. Vamos ver. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, afirmou ontem que o corre-corre às vésperas da Copa do Mundo é mais do que normal se considerarmos que alguns estádios ainda não estão prontos para receber o torneio. Apesar da entidade máxima do futebol e do comitê organizador local garantirem que tudo estará em perfeitas condições, Valk admitiu que ainda há muito que ser feito até a abertura da competição. É verdade que ainda precisamos fazer muita coisa no Itaquerão, por exemplo, mas eu diria que isso é mais do que natural, já que alguns estádios foram entregues com um pouquinho de atraso. Precisamos agilizar o trabalho. Algumas arenas ainda não contam com cadeiras, em outras faltam os geradores de energia, mas não estamos correndo risco de nada em nenhum estádio que receberá a Copa a partir de quinta-feira que vem ou durante a primeira semana do evento, afirmou Valk. O que vem de fato preocupando a FIFA e também o governo brasileiro é a série de greves que têm acontecido em São Paulo. Desde a manhã de ontem, o Sindicato dos Metroviários resolveu paralisar as principais linhas do metrô na capital paulista para reivindicar um aumento salarial. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, tudo está sendo feito para que a partir de segunda-feira a cidade esteja em totais condições de abrigar o Mundial. Eu não vou colar um diploma na parede lá do meu escritório no Ministério e dizer aqui é o meu diploma de preparação, está tudo preparado. Não, nós trabalhamos muito até agora, mobilizamos todas as energias materiais e espirituais ao nosso alcance para que as coisas ficassem mais próximas do esperado por todo mundo e continuamos com a tensão mantida, com as energias mobilizadas para que tudo que é necessário para a Copa funcione permanentemente e bem o tempo todo. E quando questionado sobre eventuais protestos contra a Copa durante a realização do torneio, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, foi taxativo. Não podemos fazer todos felizes. Os mais importantes filósofos da história já haviam constatado isso lá no passado. É impossível trazer felicidade para todos. O que é possível é a solidariedade, finalizou Blatter. Eu adoro o Aldo Rebelo, mas haja força espiritual para chegar no Itaquerão Stadium. Porque hoje foram 211 quilômetros de congestionamento até a hora que eu entrei aqui, né? Até a hora que eu entrei para apresentar o programa. Bom, vamos conferir mais um capítulo da série com os grupos da Copa do Mundo. Hoje a gente vai mostrar um pouco sobre o grupo D, encarado por muitos aí como o grupo da morte nesse Mundial. Confira. Apontar as duas seleções que vão se classificar no grupo D é estar apostando alto. Não é à toa que esse é conhecido como o grupo da morte. Costa Rica, Uruguai, Inglaterra e Itália fazem a disputa mais acirrada deste Mundial.
Apenas 2 vagas em jogo na primeira fase, em uma competição que não permite muitos erros. E a situação só piora para o apostador quando notamos que 3 das 4 seleções têm bagagem histórica, ou seja, já foram campeãs mundiais. Começamos então pela Itália. A seleção da Terra da Bota costuma chegar desacreditada nas Copas, mas a história prova que é bom ficarmos de olhos abertos para o time comandado por Cesare Prandelli. Mais uma vez, a Azzurra chega longe de ser apontada como uma das favoritas, mas como duvidar de uma seleção que já levantou 4 títulos na história? Mas a missão neste ano não vai ser fácil. A Azzurra ganhou um problema nos últimos dias. No duelo contra a Irlanda, o meia Montolivo sofreu uma lesão na perna esquerda e está fora da Copa. Balotelli é outro que ainda não está 100%, mas o nome foi confirmado pela comissão técnica. Quer saber então os 23 nomes selecionados por Prandelli? Ouça você mesmo nas vozes dos próprios italianos, que deram um jeito de misturar os escolhidos com o hino da Itália. Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Candreva, De Sciglio, Paletta, Marchisio, Verratti, Balotelli, Immobile, Insigne, Cassano, Parolo, Buffon, Pelé e Sirigu. Da-da-da, 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 Abate, Aquilani, Thiago Motta, La Nocchia e Cerci con Pirlo, Prandelli, chiamò, sì! Dono de 2 títulos mundiais, talvez nossos vizinhos do Sul sejam um dos maiores calafrios dos brasileiros no quesito adversário. É só lembrar do 2º caneco do Uruguai, justamente no Brasil e em cima de nós, no fatídico dia lembrado como Maracanazo, no qual Guigua calou 200 mil pessoas no Maracanã. Até um comercial foi feito pelos uruguaios no final do ano passado, com o fantasma de 50 aterrorizando os cariocas. Mas no time celeste o assunto continua sendo lesão. A maior esperança dos uruguaios para essa Copa, o atacante do Liverpool, Luis Suárez, operou o joelho esquerdo no dia 22 de maio e corre contra o tempo para estar pronto para o Mundial. Mesmo assim, o jogador está confirmado na lista dos 23 nomes do técnico Oscar Tabares. Após conquistar o mundo em 1966, a seleção inglesa aposta no sistema defensivo para conseguir o 2º título mundial. Isso porque o time comandado por Roy Hodgson teve a defesa menos vazada nas eliminatórias europeias, com apenas 4 gols sofridos. O goleiro do Manchester City, Joe Hart, é a grande estrela do setor. Mas a responsabilidade na Copa não fica apenas lá atrás. O atacante Wayne Rooney, do Manchester United, e os meias Steven Gerrard, do Liverpool, e Frank Lampard, do Chelsea, mesclam a experiência e o talento com jovens como Ryan Sterling e Daniel Sturridge. Seleção que, se não mete medo, pelo menos no papel, promete dar trabalho aos adversários. A seleção menos badalada do grupo, com certeza, é a Costa Rica. E a situação do país da América Central piorou nos últimos dias quando viu o principal atacante da equipe ser cortado da lista do técnico Jorge Luiz Pinto. Álvaro Sabório, artilheiro da Costa Rica nas eliminatórias, fraturou o pé direito e vai levar até 12 semanas para se recuperar, inviabilizando sua participação no Mundial. Mesmo assim, a missão dos costarriquenhos será jogar na defesa, tentando arrancar pontos dos favoritos e, quem sabe, beliscar a 2ª vaga do grupo. A primeira rodada do grupo acontece no sábado, dia 14 de junho, com o Uruguai enfrentando a Costa Rica no estádio do Castelão e a Inglaterra jogando contra a Itália na Arena Amazônia. Na segunda rodada, no dia 19 de junho, uma quinta-feira, o Uruguai enfrenta a Inglaterra na Arena Corinthians.
Já no dia seguinte, uma sexta-feira, a Itália mede forças com a Costa Rica na Arena Pernambuco. E fechando os confrontos do grupo, no dia 24 de junho, uma terça-feira, a Inglaterra duela contra a Costa Rica no Mineirão, enquanto que a Itália recebe o Uruguai na Arena das Dunas. Esse sem dúvida é o grupo mais legal da Copa do Mundo, 3 campeões reunidos, o time que sair, os 2 classificados que saem desse grupo vão sair sem dúvida nenhuma muito fortes para as oitavas de final, para o mata-mata, porque vão ser muito testados nessa primeira fase. A gente torce para que o Luizito Soares possa participar da Copa do Mundo, já que a Itália já perdeu o Montolivo. E por falar em lesões, tem mais um jogador importantíssimo de fora da Copa do Mundo. A França anunciou nesta manhã que Franck Ribéry não vai jogar a Copa, foi cortado hoje, infelizmente, sentiu dores nas costas, já vinha com esse problema há algum tempo, não tinha jogado os 2 amistosos, a vitória sobre a Noruega por 4-0 e o empate contra o Paraguai por 1-1. Havia a esperança de que ele pudesse jogar nesse final de semana um amistoso contra a Jamaica em Lille, mas o Ribéry não suportou as dores nas costas e acabou sendo cortado pela seleção francesa. E o Ribéry não é a única baixa da seleção da França, que também teve que cortar o Grenier, que joga no Lyon, por causa de uma lesão na virilha. Portanto, 2 jogadores da França foram desconvocados, foram cortados da delegação que vai disputar a Copa do Mundo. Para os lugares deles foram chamados o Morgan Schneiderlin, que joga no Southampton, e o Rémi Cabellat, que joga no Montpellier. 2 nomes bem menores do que os que o técnico francês acabou sendo obrigado a cortar, Ani. É uma grande perda o Ribéry e essa seria provavelmente a última Copa dele, né, o Gavini? Não é nenhum menino, né? Pode ser que ainda tenha a condição da próxima Copa, mas perde uma chance importante. Agora, você imagina, faltam 6 dias para a abertura da Copa do Mundo, o cara receber essa notícia. Uma lástima realmente. E é uma Copa que já perdeu o Falcão, jogadores importantes, que vai ser uma pena não ver craques como esses jogando aqui no Brasil. Bom, a gente espera que o Cristiano Ronaldo também fique bem, se recupere e que nada aconteça com os jogadores da nossa seleção, que à 1h30 da tarde fazem pré-eleção. As 2 vão para o estádio do Morumbi, que jogam hoje contra a Sérvia. 16 horas tem o jogão, então Brasil e Sérvia. Depois tem coletiva de imprensa e às 9 horas da noite eles retornam para o Rio de Janeiro. E eu e Fernando Gavini, o mais novo casal da televisão brasileira, vai embora. Agora, tchau, gente. O Silvestre fica naquela moleza em Teresópolis, hoje é comigo e com garrafa lá no Morumbi, viu? É? É. Tá bom. Não era essa música. Vambora, tchau, vovó. gente. Tchau. Hoje, 11h30 da noite, estreia um programa para os fanáticos por futebol. Histórias do Mundial. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Wake up. Run, rush, and put a little makeup. I just have to fade away.